para você que nos ouve pela Rádio Defensoria. Eu sou Adriana Carla. Nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE pela nossa Rádio Defensoria. E hoje o assunto que eu trago para você, como sempre, a gente vem trazendo muitas informações. Hoje nós vamos falar sobre gripe aviária, que pede cuidado, mas não pânico. Então conheça as medidas de proteção e hoje o nosso convidado muito especial para estar tirando todas as dúvidas, para estar conversando conosco sobre esse assunto. Eu estou aqui com o nosso convidado, o Dr. José Kleber, médico veterinário. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Obrigado, Adriana. Agradeço aí a Rádio Defensoria, né, pelo convite, né, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, para falarmos nesse tema que é muito atual. Isso. Né, devido às ocorrências, né, nas aves, nos seres humanos ainda, né, a gente precisa frisar isso, não foi identificado, pelo menos nesses 2-3 anos para cá, mas é preciso tomar alguns cuidados. Ultimamente tem sido muito falado aí nas redes sociais, né, também na televisão. Então, vamos aqui conversar para tirar a dúvida de quem está aí nos acompanhando. Doutor, primeiramente, é um prazer, uma honra em receber e agradecer desde já ao senhor por ter disponibilizado aí parte do seu tempo para vir aqui estar prestando as informações para quem nos acompanha. Então, doutor José Kleber, doutor Kleber, o que exatamente é a gripe aviária e quais são aí os seus principais vírus causadores? Tá, a gripe aviária é muito parecida com a gripe que dá nos seres humanos, né? Devido aos sintomas respiratórios, além de outros, né, como espirro nas aves, ocorrência de remela nos olhos das aves, né, dificuldade respiratória, mas além disso a gente tem alguns inchaços nos olhos, nas barbelas, né, que é a parte da crista. Temos diarreia também na ave, né, a gente tem o arrepio das penas nas aves, porque também tem febre, né, tristeza e, consequente a todo esse quadro, a tendência é a morte da ave, né? E existem vários tipos de vírus, de alta patogenicidade e de baixa patogenicidade. Mas os importantes são os de alta patogenicidade, que é o quê? Que é a patogenicidade é a capacidade que o vírus tem, né, de provocar doenças e os sintomas. Então, esses de alta patogenicidade são muito agressivos. Um deles é o H5N1, que é esse que está aí deixando todo mundo preocupado, né, com a produção, nossa produção avícola, que até então a gente só tinha ocorrência em aves silvestres e de subsistência, né? Desde 15 de maio de 2023 começou o primeiro foco de aves silvestres, né, na região litorânea do país, né? Então, da Bahia para o Rio Grande do Sul, isso aí ficava restrito a essa área, a ocorrência, né? Então, assim, a gente teve em ave silvestre 3 produtores de subsistência, que essas aves de fundo de quintal tiveram também ocorrência desse período para cá. Isso foi em junho de 2023. Só que agora tivemos o que mais preocupava, né, ao setor produtivo, ao próprio Ministério da Agricultura, né, às agências de defesa e institutos agropecuários, que é a ocorrência em aves de produção. Isso é mais preocupante, né? Pelo prejuízo do produtor e também pelaquela morte em massa. Porque, com certeza, se for constatado ali a gripe aviária naquele local, com certeza vai ter que exterminar. Com certeza. Para que não venha aumentar. Isso. Todas que tiverem contato precisam ser sacrificadas, né? Para que a gente não tenha a manutenção do vírus no ambiente. Exato. Doutor, mas assim, quais são as espécies de aves que são mais afetadas pela gripe aviária? Tá, os anseriformes, né? Os patos são os que mais assim são afetados pela doença, né? Marreco, pato, esses animaizinhos. Aves aquáticas, que tem aquela a patinha, os dedos ligados, né? Essas que nadam, que justamente essas aves que trouxeram, que são aves migratórias,
né, que trouxeram a gripe aviária para cá. Elas vêm... Essas que viajam de um continente a outro, né? Ela vem da Europa, né, vai para a América do Norte, América Central, e vieram para o Brasil também, né? América do Sul, não só do Brasil, mas Argentina e outros também. Elas vêm voando aí e elas param para se alimentar, param para tomar água, reproduzir, e é nessa parada, né, que elas têm esse ciclo. Elas vêm, reproduzem, voltam. E nessa parada, ela vai deixando aí nas águas paradas, nos lagos, nos rios, né? Região litorânea de mar. Então, a ave que entra em contato com elas, né, é infectada e vai passando uma para as outras, né? Você imagina se eu tenho um lago na minha propriedade, uma ave dessa desce com as outras, toma água lá, contamina tudo. A ave vai lá e toma essa água e vai entrar em contato com outras, e isso vai passando de uma para outra. Nossa, é complicado mesmo. Mas a pergunta que muita gente faz quando ouve nos noticiários, nas redes sociais, que isso está se falando muito, a gripe aviária, ela pode ser transmitida para humanos, né? E em que situações isso pode acontecer, doutor? Ela pode sim ser transmitida, né? Mas numa frequência relativamente pequena. Porque quando a gente compara as aves, né, esse acometimento das aves em relação aos humanos, é bem pequeno essa ocorrência. Tanto que a gente, no Brasil, tivemos aí 168 focos já de doenças, contando essas aves migratórias, com aves silvestres, todas essas, né? E nenhum humano com ocorrência. Foram mais de 3.000 aves que foram feitos, focos, né, avaliados e tal. Mas quem é que está ali com a maior probabilidade de se infectar? São as pessoas que trabalham diretamente cuidando das aves. Então, ela é meio que ocupacional, né? Então, se eu tenho um aviário onde é cuidado por uma pessoa, essa pessoa que está mais susceptível, né, ou propensa a ter a contaminação pelo vírus. Inclusive, o Rio Grande do Sul agora tem o noticiário vem falando sobre os órgãos de saúde pública estão investigando, né, em pessoas que tiveram contato lá com esse foco de aves de produção. Mas até agora, pelo que eu observei, não saiu o resultado, então, a princípio, está ainda essa interrogação. E o senhor falou em todos os sintomas que a ave sente, né? Arrepia a peninha, incha partes do corpo, fica ali com falta de ar e tudo. E nos humanos? Se um humano vinha a pegar, quais são os sintomas que ele sente? Tá, pela descrição científica e técnica, né, dos sintomas que a gente vê dos manuais aí, também seria febre, né, dor de cabeça, problemas respiratórios a princípio, que é o que... infecções secundárias também, que é infecções no pulmão e outros órgãos, né? E depende muito, assim, nas aves a gente sabe que é muito agressivo, né? No ser humano eu acho que não sei até que ponto pode ser tão agressivo, porque aí depende muito da imunidade do ser humano, né? Então comorbidades e outras coisas, né? Isso. E o que as pessoas que criam aves domésticas, né, elas devem fazer para prevenir a gripe aviária? Evitar o contato dessas aves com aves migratórias, com lagos, águas principalmente paradas, né? A ave tem que ficar num galinheiro, o ideal é esse, né? E se em piquetes, serem recolhidas também em horário adequado, né? Por quê? Não tem como você evitar que uma ave migratória dessa entre em contato com essas aves. Por quê? Se você deixa a alimentação a céu aberto, elas podem vieram para reproduzir, se alimentar, né? Fazer as mudas, como é denominado. O que pode acontecer é eles
quererem se alimentar dessas aves, da comida, na verdade, tomar água dessas aves criadas em quintal, principalmente, né? E aí ela traz uma secreção na hora de comer, na hora de tomar a aguinha. Então isso tudo é material infectante que pode infectar essas aves de quintal. Quanto aos galinheiros de aves de produção, existe o que a gente chama de biosseguridade, não é? Quando você vai entrar numa granja de aves de produção, não é qualquer pessoa que pode entrar e não entra de qualquer jeito. Existem métodos que são utilizados para evitar essa entrada desses vírus, que seriam o que a gente chama de rodolúvel, né? Arcolúvel, que é o seguinte: você vai entrar com um veículo, ele toma um banho, né, de uma substância que inativa qualquer vírus, bactérias que possam estar na superfície. Tipo, passa por uma desinfecção. Desinfecção. E você ainda tem outra parte, que depois de você entrar com um veículo, por exemplo, você precisa trocar de roupa, né? Também utilizar a roupa da granja. E tem todo um cuidado para evitar que você leve, se teve contato, que a gente não sabe às vezes, né? E uma das coisas mais importantes que nós temos, na verdade é mais do que uma, é o controle da água que essas aves tomam, né? Uma água clorada, obrigatoriamente, para evitar que esses vírus vão via água, né? Vai que ele está tirando de um lago, alguma coisa assim, que já foi contaminado. Outra coisa também, as telas que circundam esses aviários são telas com aberturas pequenas para que pássaros não consigam adentrar esses aviários e, em consequência disso, trazer alguma doença para essas aves. Exato. E existe aí algum risco para quem consome a carne ou os ovos das aves? Como é que garantir aí a segurança alimentar? As pessoas geralmente já ficam com medo, né? Dentre outras doenças que podem ser transmitidas por alimentos, né? Nesse caso, não se tem aí essa possibilidade, visto que quando o animal morre, né, uma carga viral diminui naturalmente, e você também submete o produto à cocção, né, à fervura. Eu não conheço ninguém que vive comendo carne de frango crua, né, que deve ser ruim demais. O ovo, por exemplo, né, frito ou cozido também, inativa, caso tivesse algo nesse sentido de presença do vírus nesses produtos. No caso, se alimentar desse tipo de alimento bem cozido, né? Isso. Que mata o vírus, elimina o vírus. Sim. E no caso, aquela pessoa que gosta do ovo mal passado, aí já não está protegido, né? Não é só para a questão desse vírus, né? Não se deve consumir o produto mal passado, porque existem outras coisas, outras bactérias que podem, né, estar ali e fazer mal. Inclusive, a gente lembrar que muita gente reclama de que a vigilância sanitária, né, evita e proíbe o uso de maionese caseira nos estabelecimentos, né, de comercialização, seja do que for, nesses lanches principalmente, porque o ovo não é cozido, né, ali quando se faz aquela maionese. Nossa, eu não sabia disso, doutor. Assim como quem está acompanhando deve estar surpreso agora também. Então, assim, não recebe essa cocção, essa pasteurização, não recebe. Então, muito importante saber disso. Por isso que é contraindicado você comer isso aí, consumir produtos assim, sem ter recebido o tratamento térmico adequado. Nossa, que importância saber disso. Olha, recado dado, doutor. Quais os procedimentos adotados aí pelas autoridades quando há suspeita ou confirmação de gripe aviária em uma granja? Bom, quando há suspeita, o que acontece? Os órgãos de defesa agropecuária, né, o Serviço Veterinário Oficial, ele, a princípio, coleta material para a realização das análises laboratoriais. Existem laboratórios no Brasil, federais, né, que são os LFDAs, que fazem a identificação. A gente tem como referência o de Campinas, em São Paulo.
faz a identificação dessa doença. Caso confirme, a granja é interditada, é realizado o trabalho de depopulação, as aves são sacrificadas, né? É feito também uma avaliação ao redor dessas propriedades, num raio de 3 a 10 quilômetros ao redor, né? A gente faz um georreferenciamento dessas propriedades, por isso que é importante ter cadastro junto ao serviço oficial, e vão ser visitadas por equipes distintas, que não pode ser a mesma que está trabalhando ali naquele foco de ocorrência, né? E coleta-se material, manda para o laboratório para ver se os animais têm alguma indício, se existem indícios, porque às vezes não tem um sintoma ainda, mas o animal está iniciando a doença. Então é coletado material e mandado para o laboratório. Caso esses também tenham a ocorrência, é feito o mesmo procedimento que foi feito no foco. E aí já se tem outro foco. E aí já se faz um trabalho de 3 quilômetros ao redor desse, mais 10, né? Onde você cria barreiras, inclusive, de trânsito. E aí a gente mobiliza, a gente tem um plano de contingência, tá? O serviço oficial tem um plano de contingência, onde a gente mobiliza polícia, órgãos de segurança em geral, né? Defesa Civil, pessoal com equipamentos e sanitizantes para pulverizar os veículos, né? Pessoas, verificar de onde está vindo, para onde está indo, né? Porque a gente precisa ter esse controle, essa rastreabilidade, para saber se vai sair de um canto para ir para outro, porque olha, alguém levou isso daqui e foi para tal lugar, né? Então, a propriedade fica realmente interditada por aproximadamente 28 dias, que é onde você está fazendo esse trabalho de depopulação dessas aves, né? E tomando os cuidados para limpar as estruturas, superfícies, enterrar a cama de frango, penas, queimar as penas, tudo, para não deixar nenhum resquício, né, de vírus, né? Para que não se propague mais a contaminação. Justamente. Né? Como é que os criadores e veterinários eles devem se proteger no dia a dia, né, para evitar a contaminação? Tá, na verdade, assim, o uso de máscara é importante, né? Só que o que acontece? Não é muito rotineiro utilizá-los, né? A gente usa quando o serviço oficial vai ver alguma coisa em uma granja dessa, para não levar doenças ou trazer, usa depois o material descartável, gorros, né? São toucas, propécia que bota no pé para proteger, os aventais, né? Que usou-se muito no Covid, né? Aquelas roupas, EPIs, a gente tem macacões, né? Os EPIs, as macacões e óculos. Entra, se tiver suspeita, coleta o material, tudo com a proteção. Mas no dia a dia geralmente não se usa. Na verdade, é importante ter, como eu falei inicialmente, a cultura da biossegurança, né? Higiene, cuidados de proteção individual, proteger também as aves, evitando contato com outras, né? Utilização de botas, que para não estar trazendo de outro lugar, você precisa ter os que a gente chama de pé de dilúvio, rodolúvio, né? Do veículo. O pé de dilúvio é para você passar o pé ali dentro de uma substância que sanitiza também, para não estar levando de fora para dentro do galinheiro. Então, esses são os cuidados que precisa ter. Agora, toda granja, né, ela tem um responsável técnico, ou, né, o zootecnista, um médico veterinário, que está ali primando pela produção animal, né, o veterinário pela sanidade animal, e é obrigação do profissional, caso tenha uma mortalidade rápida de aves, ocorrência de sintomas como descargas nasais, o catarro, né? Problemas oculares, que é aquele inchaço, aquela conjuntivite, problemas em barbelas, aves arrepiadas, sem se alimentar, a mortalidade de 10% maior do que 10% em 72 horas, que são aí indicativos que pode ser
a gripe aviária, a influenza, né? Então aí é onde o veterinário, o profissional, está ali verificando e acionando os órgãos de defesa agropecuária e defesa animal para agirmos identificando e correndo em tudo isso que a gente acabou de falar. Exatamente. Doutor, a gente sabe que aqui no Brasil, quando acontece esse tipo de coisa, pelo fato de exportar tanto, né? Principalmente a carne do frango é muito exportado para fora. E logo que se surge um assunto como esse sobre a gripe aviária, logo eles vão logo cortando o contrato, acabando com tudo isso. E de que forma o governo e os órgãos, né, de saúde têm atuado aí para monitorar e controlar também a gripe aviária no Brasil? Tá. Até agora, assim, o Ministério da Agricultura tem uma transparência que é importante para que os órgãos que compram, né? O Brasil é o maior exportador do mundo. Não é o maior produtor, mas é o maior exportador do mundo de carne de frango, né? E quando acontece uma situação dessa, a primeira coisa que se faz é parar, né? Países param de importar. E, consequentemente, o Brasil perde a exportação. Eu acho que foi, se eu não me engano, a China, agora há pouco, suspendeu por 60 dias, eu acho, a exportação, a importação, no caso, para eles, né? Do produto frango, carne de frango. Isso traz um impacto econômico muito grande para o Brasil, né? São bilhões, né, de envolvidos aí. Então, assim, com essa parada, esse mercado ele já para de consumir por alguns dias. E o que é que o Brasil faz? O Brasil vai lá, mostra o que está sendo feito, né? Mostra por meio de exames, de localização, que às vezes o frango não está indo daquela região onde deu positivo. Mostra o que está sendo feito, mostrando a competência que o Brasil tem, porque o Brasil tem uma competência em conter, né, o avanço dessas doenças muito grande. Temos um corpo técnico do Ministério da Agricultura e dos órgãos de defesa, né, estaduais, compostos por médicos veterinários, né, zootecnistas, técnicos. Então, é grande e consegue conter, sim, porque nós temos know-how para isso, né? Mas mostra isso para o país e, às vezes, antes de chegar aquele prazo estabelecido pelo país importador, eles liberam o mercado antes, mas é preciso mostrá-los, né? A garantia. Claro, o que está se fazendo e para poder conquistar novamente. Certificando tudo, né? De que está seguro, sim, de que fizeram o melhor possível para que aquilo volte a normalizar novamente. Sim. E quais são os maiores mitos, né, ou medos aí em torno da gripe aviária que o senhor gostaria de esclarecer? É que que o humano não pode nem chegar perto de uma ave que está com um sintoma. Bom, como eu falei anteriormente, a probabilidade aí a gente está vendo, na verdade, que não teve caso humano, né, até agora, com essas ocorrências. É possível? É possível, sim. Né, esses vírus são muito, muito mutagênicos, né? Eles podem ocorrer mutação e começar a atingir pessoas. Isso é possível, né? Com maior ocorrência, né? Mas agora a gente vê que não tem ele não tem essa virulência, essa agressividade tão grande como com seres humanos, né? Certo. Pelo menos aqui no Brasil. E o consumo, como a gente falou, dos produtos não carreia a doença, né? E até porque eu acho muito difícil, ninguém consegue esconder a doença porque ela pode matar todos os animais em dias. Nossa. Às vezes não dá nem tempo o cara pensar que vai vender. E ele não vai fazer isso porque é muito risco. Com né? toda certeza. Então, assim, são essas coisas que a gente precisa ter esclarecimento técnico, científico, que existe, né? Não é nada da minha cabeça do que você está falando aqui, é o que a gente vê de estudos, né?
de ciência mesmo. Então, a princípio, não precisa ter esse medo, não. O maior problema mesmo é econômico, né? Que a gente se preocupa porque a avicultura hoje no Brasil ela dá emprego, né? Ela produz proteína, né? Relativamente, né? Barata, se for comparar com outros, né? Outras fontes de proteína animal. E traz, né? O combate à fome. Então, quanto mais se produz, mais se tem no mercado, se tem um produto de qualidade. Mais acessível. Claro. Aí, quando você tem uma ocorrência dessa, é muito complicado, porque os animais são sacrificados, né? Se não me engano, acho que nessa granja aí foram 17 mil aves. Nossa, um número você imagina, né? Muito grande. 2,5 kg a 3 de cada uma. Né? Poderia estar alimentando várias famílias, né? Claro que isso não é dado, né? Porque eles produzem para ter... É uma questão mercantilista deles. Mas o que é que eu quero dizer é que jogado fora. Exatamente. Imagina também a tristeza desse proprietário, né? Pois é. Porque trabalhou para ter Sim. aquilo ali e, de repente, tudo se acaba assim do nada, né? Com essa contaminação. Sim. E no caso, assim, voltando mais ali para o pessoal, o que fazer aí uma pessoa quando ela suspeitar que as suas aves estão doentes, né? Ou se deparar com aves mortas de forma suspeita? Tá. O que não se deve fazer é ir, por exemplo, você tem, vou falar sobre a ave silvestre, que é o que a gente mais tem possibilidade, né? De Se a gente perto, for né? fazer esse comparativo, a primeira granja foi agora e desde 2023 que a gente tem aves silvestres e aves de fundo de quintal, né? Em três unidades. Você tem a ave que você nunca chegou perto porque ela não deixa. Isso. Aí, se ela deixar você chegar perto, tiver lá moribunda, você não tem que estar pegando, você tem que chamar o serviço oficial, que é, aqui no estado de Roraima, né, a Agência de Defesa Agropecuária do estado de Roraima. Tem que comunicar à Agência de Defesa. Em todos os municípios existem representações da Agência de Defesa. Seja um escritório de atendimento, seja uma unidade de defesa. Todos os municípios têm, né? Chegar e informar. Por quê? Aves que estão assim, elas servem para fazer as análises. Se a ave já estiver morta, não tem como. A não ser que comece a morrer várias. Aí você vai fazer uma investigação. Provavelmente vai pegar aves lá doentes, aves mortas, em várias fases, né? Várias aves vivas apresentando saúde, outras doentes. Então é aí que a gente vai escolher e coletar o material específico, né? E fazer o trabalho focal, que é aquele que a gente falou aí, daquela de interditar e tal, né? É importante isso. Mas se alguém vê essas aves, principalmente essas aves migratórias, né? Garça. Eu vi uma de perto esses dias, né? Bem próximo à minha casa, teve esses dias de chuva, formou aquelas poças de lama. Sim. E ela estava lá dentro de um e eu passei com o carro do lado assim, bem mansinho. Que coisa linda, eu pude ver de perto. E só não cheguei perto porque o vidro estava fechado, então ela não viu gente. E aí então não correu. Que coisa linda. E vi também um quero-quero. Coisa linda. Pronto. Esses bichinhos aí podem adoecer. São migratórios, né? Porque, na verdade, eles são locais daqui. A garça vaqueira, por exemplo, aquela branquinha, né? Linda. Ela pode ficar por aqui, mas as aves migratórias podem vir tomar água naqueles lagos, naqueles poços. E se contaminar. Contamina e deixa lá. Aí o que é que acontece? Quando ela vai lá tomar, ela pode se contaminar. Nossa. Né? E ela vai para fica a secreção, né? Fica, com certeza. Fica a secreção do animal. Né? Então, assim, se você vê, principalmente esses animais que a gente não é acostumado a ele deixar chegar perto, porque eles são muito ariscos. Isso. Né? Patos selvagens, marrecos. Cheguei perto, ele não deixa. Né? É acionar o Serviço de Defesa Agropecuária mesmo. Doutor, como é que diferencia, né? Muita gente tem animais, como o senhor acabou de relatar. Como é que diferencia a gripe aviária de outras doenças comuns em aves? Só com os exames. Não tem como, porque existem outras doenças. A olho não, né? Não. Existem outras doenças, como coriza aviária, que não é a influenza, né? Existe, dentre outras, cólera aviária,
que pode ser confundido também, né? Então, assim, são várias doenças que pode se confundir. Por isso que a gente só bate o martelo quando faz a análise laboratorial. Exato. Doutor Kleber, em momentos como esse, né, é comum que as pessoas fiquem preocupadas e como é que nós podemos orientar a população para que não se alarme, né, mas tenha cuidado e siga as medidas certas? Bom, o que a gente já conversou aqui dá para entender muita coisa, né, sobre essa questão da gripe aviária. Exato. É observar animais, ficar longe dos animais silvestres, das aves silvestres, né, aves migratórias. Se observar uma grande mortalidade nas aves que cria, por exemplo, né, eu falo assim, 10% em 2, 3 dias. Você tem 100, morreu 10 em 2, 3 dias. Opa, peraí, tem coisa errada aí. 2 dias e meio, né? Você corre atrás aí do serviço de defesa. Atentar também para essa questão de alguém falar que eu vi animais morrendo ali no lago, tem muitas aves mortas, como aconteceu em Santa Catarina, no próprio Rio Grande do Sul, né? Os cisnes do pescoço negro morreram muito naqueles lagos, e o pessoal pegou, foi buscar, e quando o pessoal da unidade de conservação, né, viu a positividade nisso, porque você acha bonitinho, você achou, né? Se ela tivesse quietinha, você ia chegar perto dela porque você ia querer ver. E ela fosse deixando, você ia. Muita gente vai para chegar perto. É lindo, né? E isso pode trazer, apesar a gente não vê isso com frequência, essa contaminação do ser humano, mas não é para fazer isso. Todo cuidado é pouco, né? Sim. Né? E a gente sabe, e para deixar as pessoas mais tranquilas, que a ocorrência, né, que nós tiveram origem numa rota que não é essa nossa daqui, né, amazônica. Então, assim, até agora não teve nenhum caso nessa rota amazônica. Que bom, graças né? a Deus. Espero que não tenha. Tranquiliza mais as pessoas. A questão do consumo, né? Fazer cozimento, cocção dos produtos de aves, e é isso. E existe o trabalho de vigilância contínua do Serviço de Defesa Animal, né, da Agência de Defesa Agropecuária, que que tem ações de vigilância nas propriedades onde tem aves, porque existe um cadastro com todas as granjas, né, tanto de produção como de subsistência. Atualmente está sendo feito o que a gente chama de sorologia, que é o quê? Você coleta sangue das aves e um suave, que é como se fosse um cotonete da traqueia e da cloaca, para ver se tem vírus no sistema respiratório digestivo, e no sangue para ver se tem anticorpos, se a doença já passou, se está ocorrendo. E é feito e é enviado para o laboratório de referência, no caso lá, como eu falei, em Campinas, São Paulo. E até agora, nenhum desses, isso desde 2023, nenhum desses deu positivo aqui no estado. Que bom, e a gente espera que não aumente mais onde ocorreu e que não chegue aqui, né, doutor? Não é fator para a gente criar alarme, né? Não, de jeito nenhum. Está sob controle, está sob vigilância. Tá. Né? Com certeza está aí sob contenção, inclusive. Ótimo. Né? E desse dia que ocorreu no dia 15 até agora, não apareceu mais nenhum caso. A gente investiga, tem vários locais investigando, porque a doença respiratória nas aves ela é muito comum, né? Mas a gente faz a investigação, envia o material, com 2, 3 dias temos resultados, e até agora, né, a gente tem que falar sobre isso, não temos casos, né, positivos em outros locais, só nesses aí. A gente que é no Rio Grande do Sul, né, que tem mesmo. Muito bem. Doutor, eu quero agradecer a todas essas informações prestadas, né, tudo isso que o senhor falou, deixou aí mais tranquilizado para quem estava meio que desinformado, para quem está nos acompanhando aí, ouviu essa nossa conversa, então compartilhe essa informação, porque toda informação é muito bem-vinda, foram dadas
informações preciosíssimas. A você que nos acompanhou, meu muito obrigado. Fica aqui a nossa gratidão, Dr. Kleber, o senhor ter disponibilizado o seu tempo a vir dar esses esclarecimentos e todas essas informações aqui na nossa rádio da Defensoria. Muito obrigada. Adriana, eu que agradeço e estou à disposição, né, da sociedade, de vocês, da comunicação. Quero agradecer também ao nosso presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o professor Fábio, por ter me indicado para vir aqui com vocês. E eu sempre digo, esse trabalho de divulgação gratuito... É muito importante. Né? É muito importante, é esclarecedor, é calmante para as pessoas. Exatamente. Evita, né, o desespero, você instrui a quem está em dúvida, chama o serviço adequado, como a gente já falou aqui agora, mostra informações, né? Porque diante disso, com certeza, diante de uma ocorrência, tudo é muito mais rápido para se conter, para se identificar, né? Porque a gente não tem perna, os profissionais não têm perna para estar em todo canto toda hora. Exatamente. Né? Mas aí é uma denúncia, é uma informação, olha, quanto está morrendo aves ali, está com sintoma assim, né? E a gente vai atrás ou coleta por haver suspeita ou descarta logo e vê o que é e ajuda a pessoa que tem suas aves em casa. Então, eu só tenho a agradecer. A palavra minha hoje é só gratidão a vocês. A gente que fica muito grato e o Entrevistas DPE está sempre de portas abertas, porque a gente está aqui para isso, para passar boa informação para quem nos acompanha e também compartilhar, né? Informação sempre é muito bem-vinda. Com certeza. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Você aí que nos acompanhou, meu muito obrigada. Compartilhe as informações. Nós estamos no YouTube, Deezer e Spotify, a nossa rádio web da Defensoria. Eu sou a Adriana Carla e até a próxima. Tchau, tchau.